antes de começar esse vídeo, a gente está passando por aqui para desejar uma feliz e abençoada Páscoa a todos aí que estão sempre acompanhando a gente é muito grato pela companhia de todos vocês. E é isso aí, galera, que não se esqueça qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Não são ovos de chocolate, não é o coelhinho, né? Então que todos se lembrem hoje que a Páscoa tem um significado muito maior, né? Isso aí. E agora, fique com o vídeo. Fala, turma! Tudo certo por aí? Como é que tá? E aí, galera? Tudo certo por aí? Por aqui tudo certo. Já terminamos de tirar o leite hoje, estamos com o servicinho básico, tá pronto. Agora é partir para as outras coisinhas. Estão vendo aí que o clima tá bem fechado, né? Tá meio fresquinho por aqui. Hoje tá, sei lá, amanheceu o dia, tava aberto o tempo e fechou. Eu acho que o inverno tá chegando mesmo, né? Mas é o clima que a gente particularmente prefere, né? É bom, né, gente? O outono, fresquinho e tal. E se aproximando do inverno, automaticamente a gente já começa a pensar, preparar alimento para os animais, né? Que o pessoal aí que mexe com vaca, com boi, enfim, qualquer tipo de pecuária sabe que o inverno é uma situação mais complicada, né? O seguro morreu de velho, dizem, né? Então é melhor você ter uma segurança do que você deixar o animal passar fome depois, ainda mais vaca de leite, né? Porque ela precisa de muito mais alimento do que um boi na engorda, por exemplo. Então esse vídeo aqui a gente vai mostrar a dificuldade que a gente enfrentou nessa mudança de local dos animais, que já é estressante para eles, e a nossa preparação desse novo local aqui onde que os animais estão, a preparação para o inverno, enfim, o básico de como que a gente está começando aqui, se reerguendo de novo nessa nossa criação. Como o pessoal aí que acompanha a gente sabe, a gente morava num outro sítio, que era um sítio bem grande, tinha bastante pastagem lá, então os animais estavam tranquilos, né, com pastagem, era bem sossegado. A menos quando deu geada no ano passado, a geada matou muito. O pessoal fala assim, no local alto não dá uma geada tão forte. Gente, lá, além de ser um lugar que quase não chove comparado com aqui, né? A gente sofre bastante com o fumo lá. Na época de inverno é um lugar alto, bem gostoso assim de viver, mas dá uma geada forte, pelo menos ano passado deu várias. Foram 7, né, César? Sim. E essas geadas eram uma pior que a outra, então assim, acabou com a pastagem. Teve uma época que a gente sofreu bastante também. Mas enfim, que lá tinha lugar pelo menos, né? O local era grande. E aí, de repente, numa decisão meio que emergencial, a gente precisou mudar os nossos animais de lugar. A gente trouxe para esse sítio aqui, que é onde a gente está construindo, aqui no fundo ele se enxerga a obra, né? E logo do lado aqui é onde eles ficam. Então a gente está num sistema... como é que fala? Semi-confinado. Eles ficam aqui confinados e a gente está preparando uma pastagem que é logo do lado aqui. Eu vou deixar uma imagem de drone aqui para vocês, para mostrar para vocês como a gente dividiu aqui essa área toda. Antes o pai largava o gado deles ali, só que como eles não estão com tantas cabeças de gado também, a gente fez uma divisão ali, já tinha uma cerca, então uma parte a gente está mexendo e montando a nossa pastagem do jeito que a gente acha melhor para os nossos animais, e outro lado então a gente está ajudando o pai aí fazer uma pastagem também. Como a gente agora tem o trator, tem ferramenta para trabalhar, então a gente está dando essa força aí também para formar uma pastagem para ele, que até então ele tinha aquela grama manteiga, né? E aí a gente sempre falando, né? Vamos mexer, colocar uma pastagem que tem um pouco mais de nutriente e tal. E a gente está começando esse trabalho agora. Eu fiz aqui um serviço com o arado, que até saiu vídeo aqui no canal, vou deixar em cima aqui. Ainda o pessoal gostou bastante, passou longe de 10 mil visualizações o vídeo, então o pessoal gostou do sistema antigo, tombando terra com arado, né? E começamos por aí, mexer essa terra. E agora aos poucos a gente vai trabalhando nela. E aí funciona assim, a gente tem o lado ali para o nosso plantio, né, da alimentação dos nossos animais, e o lado do pai do César ali. Então, para retornar esse espaço que a gente usa, o César mexe a terra, ajuda nisso, isso que ele quis dizer, né? Quando precisar fazer alguma coisa com o trator, passar grade, alguma coisa assim, ele vai e faz, ou então cede o trator para o pai dele poder fazer. E aí funciona bem, assim, a gente tem o nosso espaço, ele tem um espaço para ele, né? Ele tem mais animais do que a gente, um espaço lá de cá um pouco maior. Aqui o primeiro passo foi adubar, né? Porque a gente começou a mexer aqui, tava com a pastagem bem rapadinha, né? Então eu entrei primeiro com a adubação, que eu vou deixar aqui para vocês. É uma adubação feita com um esterco de galinha de postura, né? Desses aviários de postura. É um esterco bem forte. A gente colocou aqui algumas toneladas, eu não me lembro certo, mas acho que foi umas 2 cargas. Deve ter dado umas 6 toneladas em 3.000 metros quadrados, que é essa área aqui.
que teve que mexer com 2 pés de pato, galera. E dá uma olhada aí no Valmetinho deixando o outro no chinelo. É, que veio o trator pegamos o trator da prefeitura, que era um trator maior, para mexer, vamos dizer assim, tentar mexer um pouco mais fundo e tal, né? Só que na parte de baixo Tem muita pedra. tinha ali. bastante pedra. E aí o pé de pato grande aí da prefeitura, acho que ele 9 hastes, se eu não me engano, ele é com desarme, daí ele fica desarmando o tempo inteiro, perigoso quebrar. E o trator, como ele é forte, um traçado grande, ele quebra o pé de pato, né? O trator vem se puxar, e daí com o Valmetinho não. Ele patina, O né? Valmetinho começa a patinar e para ali, fica patinando, né? Quando trava numa pedra, ele não tem tanto perigo de quebrar o pé de pato. E aí eu entrei junto e fizemos com 2 tratores o pedaço. Depois de problemas na máquina, mão suja de diesel, vamos acelerar de novo. Tá com sujeira no pescador do tanque, Bruno. Para resolver tem que abrir o trator no meio, limpar o tanque, dá muito serviço. Então cada pouco puxa sujeira, aí tem que sangrar e puxar, soprar para essa sujeira voltar, mas tá trabalhando. Aí a terra descompactada e adubada, entramos então semeando a pastagem, que também a intenção aqui para o futuro é fazer uma pastagem definitiva. Até o final do vídeo vocês vão saber o que a gente está planejando para colocar aqui. Mas por enquanto, para a gente ter um pasto rápido, não tem mais rápido do que o milheto, né, gente? Foi incrível, assim, a gente semeou o milheto ali, questão do que? Uns 40 dias? Eu acho que sim. Já deu para soltar elas. Acho que deu uns 40 dias. Nós já conseguimos soltar as vacas. E olha, a gente tratava os porcos com milheto. Deu pasto por um bom tempo, gente. Vou deixar aqui para vocês as imagens também da gente soltando elas aí no milheto. É, moçada, chegou o dia de fazer os piquetes na nossa pastagem, até que enfim. Foi longa a espera, mas chegou o dia. Dá uma olhada no corte do capinzinho, hein? Meu, que beleza, gente. Que beleza. Esse aqui é o milheto. Um capinzinho que é barato para tu plantar, porém é vamos dizer assim, ele não é um capim perene, né, que fica, né, brotando e tal. Isso aqui dá para largar umas 3 vezes, ele já se acaba, tu tem que mexer a terra de novo. Mas nós plantamos ele pelo seguinte motivo: essa parte aqui, ó, nós vamos deixar destinado a pastagem. Só que a gente não tá mais tão longe do inverno, faltam uns 3 meses, ele já vai começar a esfriar, vai entrar o inverno. Se a gente plantar um outro capim, já no inverno já vai, né, dar uma judiada dele, não dá tempo de enraizar muito bem. Então nós plantamos esse capim que ele não é definitivo, que é o milheto. E aí a gente larga as vacas agora, planta uma aveia, né, uma aveia que é cultura de inverno. Larga as vacas de novo, depois a gente mexe a terra, aí sim, aí planta definitivo. A ideia é dividir no meio esse pedaço. Mais na parte de baixo que tem um pouco de pedra lá, nós vamos fazer com tifton, né? Grama, ou tem gente que chama de capim tifton, né? Tem um pouco de pedra, e para cima a gente quer fazer capim BRS curumi.
É, turma. Ele é bem mais complicado de formar a pastagem, porque tu tem que ter muda dele, né? Não tem como fazer por semente. Mas nós já começamos o projeto. Nessa parte aqui, ó, quase não veio o milheto. E o que veio, eu passei um glifosato aí para secar. E eu pedi pro pai passar roçadeiro, o dia que ele tava cortando milheto ali embaixo. Ele corta com a roçadeira para levar para os porcos. Daí eu pedi para ele cortar para mim. E deixei limpo para mim passar o pé de pato. Nessa faixa aqui, ó, eu já passei o pé de pato. E nós já começamos a fazer o plantio do Beréssia curumi. Devagarzinho nós estamos trazendo ele para cá. Ó, aqui, ó. Esse aqui é um curumi, só que aqui tá misturado milheto com curumi. Ó, esse aqui é milheto, porque aqui foi semeado também. Mas aqui ó, dá pra ver o carreirinho. Se olhar bem aqui se vê, ó. Tudo já tá, os cartuchinhos já brotadinhos. Então tudo aqui já tá plantado. Nós estamos fazendo aos poucos, né? Nós temos as mudas lá, ó. Um pedaço lá que nós plantamos só para tirar a muda. Daí nós vamos cortando o capim e fazendo as mudas e trazendo pra cá. Então agora eu vou aumentando aos poucos aqui essa pastagem, já que não veio bem o milheto. E não veio bem porque ali tinha um valetão na beira da estrada. Eu pedi para o carregador tirar a terra daqui e jogar contra ali para emparelhar. Daí como tirou daqui, a terra fica magra, né? Fica fraca. E aí eu joguei já um esterco de galinha aqui também, bem grosso, para dar uma recuperada nisso aqui, para depois a gente entrar com a pastagem aí. Mas agora é hora de fazer os piquetes aqui então. Fazer um só por enquanto para nós largar as vacas, que elas já estão berrando. Feito o primeiro piquete, fiz com 8 metros de largura, 8 passos grandes na verdade, vai passar um pouco de 8 metros. E aqui uma das dificuldades é que tem que atravessar a estrada com elas, né? Fiz um corredor aqui e já tem uma mancha de curumi bem na beira da estrada aqui. Esse capim aqui o pai vai aproveitar também, nós vamos ir tirando, passar o pé de pato, vamos tirar ele daqui. Que acaba atrapalhando, porque as vacas agora vão vir aqui e vão ficar comendo, em vez de atravessar a estrada, né? E essa estrada aqui é uma estrada bem movimentada até. Ali já é divisa entre os dois municípios, né? Então o pessoal que mora lá e trabalha aqui, passa aqui. O pessoal que mora aqui trabalha lá, enfim, tem bastante movimento. Daqui eu vou fazer o acesso, fazer uma porteirinha aqui. Daí só abre lá. E acho que eu vou ter que passar 2 fios aqui, 2 arames, mesmo que seja sem choque, né? Pra ela seguir reto aqui, pra não abrir, não ir pra estrada. E lá assim vamos botar um cone, porque tem um pessoal que anda bem chutado aí. Tem cada um que passa voando aí. Até tinha que ver com o pessoal da prefeitura se tinha como nós botar uma lombada aí, porque tem cada louco que passa aqui, é bem na curva ainda. Vai ser bom quando nós já estiver morando na casa aqui, né? Eu não vejo a hora de ficar pronto isso aqui, ó. De frente pra pastagem, pra estar cuidando dos bichos, é outra coisa, né, gente? A gente tá trabalhando em volta de casa, né? Senão uma correria agora, que a gente teve que alugar a casa lá na vilazinha. Dá 5 km daqui, aí tem que acordar, fazer o serviço lá. Daí vem pra cá, faz serviço aqui. Meu Deus do céu. É só correria, sabe? Mas devagarzinho as coisas se ajeitam. Vamos cobrir o nosso galpão também, tá aí, ó. Só começado. E quem é que faz isso aqui também, ó? A porteira na cerca elétrica com fio de cobre. Pessoal aí que mexe com gado, com vaca aí. Cada um inventa de um jeito, né? Eu aprendi isso aqui com o pai. Pega o fiozinho de cobre, tira as pontas, né? Aí numa ponta bota o arame direto. Amarra ele aqui. E na outra nós vamos fazer o ganchinho. Aí. Dá uma esfregadinha aqui para tirar um pouco, como ele é velho. Ele fica com uma camadinha tipo esverdeado por cima, sabe? Vamos deixar ele no cobre aqui para passar melhor a corrente. E aí só faz a dobrinha aqui, ó. Tá feita a porteira. Engata, desengata, ele fica encapado. E chegou a hora de soltar
Aqui o fio de cobre, a minha ideia é de passar o choque pro outro lado, né? Vou ligar na cerca elétrica, primeiro eu vou colocar elas lá, depois eu vou ligar. Eu ligo na cerca que vem daqui para atravessar a estrada. Por enquanto, mas nós vamos melhorar esse método aí. Desse lado eu vou colocar um arame e do outro o pai fica cuidando, né? Nós vamos largar ela. Vamos lá, gurizada, vamos experimentar. Vamos experimentar umas coisas diferentes. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vamos, 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 vamos. Sumiu o nosso gado. Olha só. Tá alto já o pastinho. Nós podíamos ter soltado antes, na verdade, mas com a correria que nós estávamos de serviço aí colhendo fumo e um monte de coisa pra fazer, não deu tempo de soltar antes. Mas estamos aproveitando. Foi estranho porque eles nunca tinham entrado num pasto alto assim. Eles chegaram na frente aqui, eles tinham medo de entrar. Não queriam entrar de jeito nenhum. Agora estão indo devagarinho. Agora sim, gente, agora tem pasto para as vacas, porque a gente fica preocupado com essas coisas, porque muitas vezes a gente deixa de comprar alguma coisa que a gente tinha vontade de comer, às vezes, ou coisa assim, para comprar alimento para eles, porque a gente se vira, né? Agora o bicho não tem o que fazer, eles dependem da gente. E foi um sufoco até formar essa pastagem, porque a gente teve que mudar eles para cá, tá tudo em construção aqui. E a gente tava levando só na silagem mesmo. Silagem, a ração, um pouco de feno que a gente tratava, de vez em quando cortava um capim, jogava ali. Mas é diferente quando tem um pasto para colocar, né? E enfim, chegou o dia que acabou o milheto, né? O que era já era esperado. Isso era lógico que ia acontecer. Até porque é uma galera para comer e a gente tem uma vaca ali que a bicha é aquela ali. Ela produz muito leite, só que também ela come bastante. Ela come bastante, graças a Deus, né? A conversão dela é muito boa, ela come bem e produz bem. Exatamente. Então é o que a gente precisa, né? E aí a gente tem animal na engorda também, então eles comem muito bem. E aí o que aconteceu? Acabou o milheto, agora a gente está suplementando a alimentação deles aí. Claro, a gente já dava ração antes, né? Nunca deixa faltar ração para eles, mas aí entra aí milho, entra a silagem, que a gente tem um silo lá que vocês viram um vídeo aí da gente fazendo a silagem. Então a gente todos os dias, quando a gente vem para cá, a gente carrega a saveiro. A saveiro faz tempo que não vê água, porque não adianta lavar em cima principalmente. A gente carrega ela com silagem para o dia todo. Então a gente traz silagem de manhã cedo, que é para elas comerem o dia todo. Quando dá, a gente corta um pasto, dá alguma outra coisa. Mas basicamente a alimentação delas, desde que acabou o milheto, é silagem, ração, milho. Resíduo, um pouco a gente tem resíduo de soja também, a gente tem de casquinha, soja, né? Então tem uma boa quantidade de proteína, bastante fibra também, é bom. A casquinha de soja interessante, a gente nem sabia disso. A gente, por um acaso, assim, caiu na nossa mão, né? E aí a gente aprendeu que a casquinha de soja, ela aumenta o leite da vaca. Só que a gente não fornece em grande quantidade, porque é uma coisa que a gente não bota fé, assim, não bota uma confiança muito grande. A gente acha que talvez pode dar uma intoxicação, alguma coisa, a gente tem medo desse tipo de coisa. Então a gente não dá muito e não dá todo dia também, né? Dá a gente tenta levar tudo meio controlado, né? Um pouquinho de cada coisa. E a silagem, como a Jéssica comentou, a gente está trazendo de caro. Você sabe que a gente trabalha com a silagem sacada. Só que devido ao muito trabalho com o fumo, a gente não teve tempo de ensacar mais. Então a gente tem que passar lá no silo, carregar e trazer todo dia. Agora, terminando um pouco, acalmando um pouco o serviço, a gente vai lá e vai ensacar todo o silo e vai deixar aqui. Daí já facilita bastante o trabalho. Então daqui para baixo era onde a gente tinha o milheto. Eu já semeei aqui uma braquiária. Uma braquiária rusesiensis. Ela, agora aproximando o inverno, ela não vai se desenvolver tão bem. Porém, ainda vai ter um pouco de pastagem antes do inverno. E aí chegando o inverno a gente vai semear aqui uma aveia. Nessa parte de baixo ainda tinha milheto grande quando eu semeei aqui. Então a gente largou os animais lá para comer. Ficou um pouco mais atrasado. Agora eu vou dessecar aquela área e já planto uma aveia. Então a gente vai ter um pastinho aqui que já está adiantado. Semeia a aveia lá. Quando esse pastinho estiver bom de soltar,
Eles vão vir aqui, vou fazer 3 piquetes aqui, vão comer isso aqui por alguns dias. Até eles terminarem de comer essa pastagem, a aveia já está no portezinho de começar a largar também. Nisso eu já semeio a aveia aqui. Então a gente sempre vai fazendo esse rodízio para tentar ter uma pastagem meio direto, sabe? E a gente vai levando nesse sistema aí de aveia até o final do inverno. Terminando o inverno, a gente vai aumentar essa pastagem de curumi para baixo aqui até metade. E daqui para baixo a ideia é mexer e plantar tudo com Tifton 85, porque aí sim, ela é uma pastagem definitiva. A gente não precisa estar mexendo todo ano. Então, não chega no inverno, ela vai crescer mais devagar, vai dar uma parada assim, a geada, se vir uma geada vai dar uma queimadinha, mas não vai morrer, vai continuar ali. Terminou o inverno, ela cresce de novo e assim a gente tem muito menos manutenção. E levando isso tudo consorciado com a silagem e o restante da alimentação que a gente tem ali, vai dar muito certo sim, porque a gente já fez esse teste lá na chacrinha onde a gente morava, era bem menos animais, bem menos área, e a gente conseguiu fazer isso funcionar. Então a gente só está ampliando agora, aumentou os animais, aumentou a pastagem. E por que a gente faz tudo isso? Porque isso está gerando para nós, começando a gerar uma nova renda. A gente ainda vai fazer um vídeo específico sobre isso, né? Exatamente. Daqui uns dias chegam aí equipamentos novos, e aí a gente vai estar dando um outro rumo aí para as nossas vacas de leite, né? A gente vem fazendo todo esse trabalho aí com pastagem e também lá na nossa estrutura. Vocês já viram aí nos últimos vídeos que a gente está construindo lá um galpão, né? Com estrevaria, né? Enfim, com o básico assim de galpão que todo sítio precisa ter. E a gente está adequando então aos poucos aí para chegar a ter uma nova renda, né? Porque dentro desse galpão precisa ter alguns equipamentos para essa nova atividade e precisa ter a pastagem, né? Resumindo o que o César quer dizer, para a gente chegar na atividade leiteira, a gente precisa de um resfriador a granel, a gente precisa de uma ordenhadeira, né? Hoje em dia não se pode mais entregar leite para o laticínio sem resfriador a granel e nem tirar o leite à mão, não é o correto. Então, para a gente chegar ao ponto de vender para o laticínio, a gente precisa desses equipamentos instalados. Nós já temos, né? Só falta fazer a instalação, né? E a estrutura. Então, futuramente seria essa a nossa próxima renda extra, né? Por isso que todo esse planejamento de fazer a primeira pastagem, construir o galpão, adequar os equipamentos, leva tempo. E pensando nisso, a gente já começou a se adiantar. É isso aí, mas aos pouquinhos vai dar tudo certo. Então olha aí que bonito que é o nosso curumi. Tem um pouco de mato crescendo no meio, nós vamos dar uma limpada, dar uma organizada, saber de estrada que nós vamos plantar uma grama, dar uma ajeitada, enfim. Logo vocês vão ver isso aqui bem bonitinho, bem caprichado, uma pastagem bonita aqui. E vai dar tudo certo, né? A gente tem esperança que vai dar, a gente tá sempre na luta aí. Planejando muito, né? Porque tem que ter muito planejamento, porque qualquer coisa no sítio que tu for fazer, enfim, não é só no sítio, na cidade, qualquer coisa que tu for fazer na tua vida, tu precisa se planejar, né? É isso aí. E pensando nisso que a gente vai levar todo esse tempo aí para desenvolver essa pastagem, né? E sempre cuidando bem dos nossos bichinhos ali. Mas é isso aí, turma, nós vamos ficando por aqui, só mostrando para vocês esse nosso começo aqui nessa nova atividade que a gente tá caminhando a passos lentos para chegar nela. Mas e a gente não vai deixar de agradecer a quem ensinou muito sobre isso pra gente. Realmente. Que é o nosso compadre Mauri e a nossa comadre a Nilda. Eles ensinaram muita coisa pra gente, desde o processo de tirar leite, porque desde o dia que a gente tem a vaca, a gente faz pré-dipping, pós-dipping, usa papel toalha, cuida da alimentação. A gente faz tudo da forma que a gente aprendeu lá, né? É que a gente, de vez em quando a gente vai lá ajudar, quando eles vão viajar ou coisa assim, a gente vai lá ajudar. Então ali a gente já tá conseguindo aprender na prática. É como se fosse um curso prático da atividade leiteira. Então isso é muito importante. A gente vai lá às vezes passear, né, jantar, conversar, e daí eles dão uma aula e sabe, todos os detalhes, medicamento, tudo. Então hoje a gente está muito bem preparado. Surgiu alguma dúvida, manda uma mensagem, eles já estão instruindo a gente, é muito importante. A gente está aprendendo muito com eles, é o tipo de amizade que a gente gosta de ter, a amizade que a gente aprende, porque a gente, nossa, tem uma carga de conhecimento muito grande. E isso é muito importante, até para a saúde dos nossos animais e para a nossa, né? Porque como a gente disse, a gente tem o leite para o nosso consumo, né? Então faz todo esse processo aí pensando na nossa saúde e, claro, futuramente na saúde de quem compra o leite que a gente produz. E assim que tiver tudo montado aqui, instalado, tudo funcionando nos mínimos detalhes, desde pastagem e a instalação, nós vamos trazer vídeo aqui, porque eu sei que tem inscritos nossos aqui que acompanham a gente há muito tempo pedindo para mostrar. Nós vamos mostrar sim, só que a gente quis fazer esse vídeo
para mostrar o começo, tudo que a gente está fazendo. Hoje a gente está mostrando aqui, dando risada e tal, mas não é fácil, gente. A gente já quebrou a cabeça, já deu dor de cabeça, sabe? A gente já passou noite meio que sem dormir, pensando, meu Deus, o que a gente vai dar para esses animais além de silagem, né? Tem tudo isso. Mas enfim, assim, tem que mostrar primeiro. A gente gosta de mostrar, sabe, os detalhes desde o começo, não chegar a mostrar funcionando tudo pronto. Então, logo a gente vai mostrar a nossa instalação toda funcionando, então aguardem aí. E para quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí se gosta desse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo com amigos, né? Tem outros conteúdos no canal também além desse, não é só isso, tem uma diversidade bem grande aqui no canal. E para quem não é inscrito, se inscreve, compartilha o vídeo, ativa aí o sininho de notificação, né, para receber sempre importante, notificação de quando tem um vídeo novo. Tá acontecendo aí algumas vezes de pessoal inscrito, quando vai ver não tá inscrito mais. Então vai lá, confere, ativa o sininho de notificação, aí você sempre vai ser notificado quando surgir um vídeo novo. E a bateria da câmera acabou aí enquanto nós estávamos quase finalizando o vídeo. Faltou só aquela mensagenzinha de praxe, né, todo fim de vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.